Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje, novamente, vamos tratar um assunto que ele complementa com outro assunto. Vamos falar de duas matérias importantes que nós estudamos no tempo de colégio e que são fundamentais para que possamos entender o mundo, a sociedade e tudo que está à nossa volta. Mas antes, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, um romance que aborda uma cidade fictícia no interior de Goiás. Tem ficção, ação, suspense, e ele se encontra na Livraria Nova de Jerusalém, Palavra, Armazém do Livro e na plataforma Mercado Livre. Muito bom esse livro. Meu outro livro é Os Contos que eu Conto, uma coletânea de contos que aborda temas filosóficos e sociais do cotidiano das pessoas, que levam o leitor a fazer uma reflexão da sua vida e de tudo que está à sua volta. Se encontra na Livraria Nova de Jerusalém, Armazém do Livro e Palavra, e também no Mercado Livre. Muito bom esse livro. Meu último livro, que saiu esse ano, em 2025, é o livro de poesia As Linhas da Harmonia, que é uma coletânea de poesias que aborda temas filosóficos, leva o leitor a refletir sobre o seu mundo, sobre a sociedade, sobre tudo de importante que está no seu meio. E eu defino as minhas poesias como poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra palavra, formando sentido, uma poesia que faça o leitor refletir sobre si mesmo e sobre tudo que possa fazer parte da sua vida. Se encontra na Livraria Armazém do Livro e Nova Jerusalém. Muito bom esse livro. Meu livro de poesias As Linhas da Harmonia. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um tema muito importante, que eu vou abordar 2 matérias com vocês, que uma matéria é complementar à outra. E nós estudamos muito essas 2 matérias no colégio. O tema de hoje, pessoal, vai ser História e Geografia, matérias complementares de grande relevância. Aí eu abordo o seguinte: Geografia e História são disciplinas que se unem, ou seja, complementares. Não tem possibilidade de saber geografia sem saber história. Ou seja, uma matéria, geografia, depende de história, porque você saber de geografia, você tem que entender o processo histórico de uma cidade, de um país, de uma nação, para você poder entender geografia e, consequentemente, entender história. Uma matéria depende da outra, não tem jeito de você saber história sem saber geografia. É fundamental que você saiba as 2 matérias. Exemplo, o contexto de um país, cidade, estado, está relacionado ao conhecimento de sua história, é o que eu falei. Sua posição física no país, no estado. Ou seja, para você entender história, você tem que entender geografia. Para você entender geografia, tem que entender história. E vai muito da posição física da cidade, do país, do estado. E, exemplo, né? Bonfinópolis. Fica onde? Fica no estado de Goiás. Fica aí, tem todo o contexto histórico da cidade de Bonfinópolis. Fortaleza. Fica no estado do Ceará. E tem também todo o contexto histórico para você saber como surgiu a cidade de Fortaleza, em base surgiu a cidade de Fortaleza, a mesma coisa de Bonfinópolis, como surgiu a cidade de Bonfinópolis. E também Ilhéus, Bahia, da mesma forma. Você vai entender por que surgiu a cidade de Ilhéus, em que contexto surgiu a cidade de Ilhéus, qual a sua população. Então, um fator depende do outro, é muito importante saber as 2. Agora nós vamos para um capítulo de história, um assunto de história. História. Povos bárbaros, povos que viviam fora da civilização grega e romana, e suas características são singulares.
Os povos bárbaros eram povos que ficavam, como pode ser, fora da civilização greco-romana, grega e romana. Porque era considerado assim, porque não faziam parte daquelas civilizações, tanto a grega como a romana. Então era considerado povos bárbaros, por esse fator, que eles não pertenciam tanto à civilização grega como à civilização romana. Exemplos, os germânicos. Os germânicos, eles viviam aonde? Na Alemanha. Os anglo-saxões, que deram origem à Inglaterra, na Inglaterra. A Gália, os gauleses ou os celtas, na região da França, que compreende a França, Luxemburgo, Suíça e norte da Itália, ou seja, compreendia esses determinados países, França, Luxemburgo, Suíça e o norte da Itália. O norte da Itália também tinha celtas, né? Tinha os gauleses. Aí nós vamos falar de outro povo muito interessante, outro povo bárbaro muito interessante. Os vikings, né? Que todos nós sabemos que eles gostavam de navegar pelos mares e tudo. Eles compreendem a região onde está a Noruega, Dinamarca ou Suécia. Ou seja, que forma a Península Escandinava. Esses países são descendentes dos vikings. Esses países foi onde surgiu os povos vikings. Então é muito interessante a gente entender isso. Então, agora eu vou falar de outro importante assunto, que todos nós, algumas pessoas, têm essa percepção equivocada. É um erro cultural, no qual algumas pessoas acreditam que os povos bárbaros não tinham cultura. Muitas pessoas acreditam nisso, e isso é um grande erro cultural. Pois tinham e eram um povo à frente do seu tempo. Os vikings eram os bárbaros, né? Eram um povo à frente do seu tempo. No campo do meio ambiente. Naquela época, eles já pensavam no meio ambiente. Hoje fala muito do meio ambiente, mas naquela época, eles já pensavam no meio ambiente. Tanto que alguns bárbaros, eles valorizavam a natureza, valorizavam as aves, montanhas, e alguns deles realizavam seus cultos religiosos no alto de uma montanha, o que é muito interessante, né? Para nós hoje é entender isso, que eles realizavam seus cultos religiosos no alto de uma montanha. Agora eu vou falar de geografia. Um ponto importante de geografia que nós devemos entender. Geografia, há duas Irlandas. A Irlanda do Norte, que é a capital Belfast, e a Irlanda do Sul, que também se chama República da Irlanda, capital Dublin. Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, sendo Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, são esses países. Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, são esses países. A Irlanda do Sul não pertence ao Reino Unido, ela é um país independente, fora do contexto do Reino Unido. E a maioria da sua população é católica. Enquanto a maioria da população da Irlanda do Norte, a maioria é protestante. História. Agora vamos voltar no tempo, um pouco no tempo, né? Voltar um pouco no período histórico. Vamos falar da história, pré-história, idade da pedra lascada e pedra polida. Pedra lascada é o período paleolítico, quer dizer, aquela idade em que o homem primitivo ele vivia da coleta de frutas, era coletor de frutas, também vivia da caça de animais para a sua sobrevivência no dia a dia. Ou seja, o homem primitivo ele vivia dessas atividades, coletar, caçar, e era isso a sua função, coletar e caçar. Ele não procurava outro meio de sobrevivência. Então, esse era o meio de sobrevivência dele, a coleta de frutas e a caça. A pedra polida, ou neolítico. Neolítico é pedra polida, em que o homem passa a modificar o seu meio, né? Ele passa a viver em tribos,
em tribos, no qual há uma sociabilidade. Com a fundação de tribos, o homem primitivo ele passa a se socializar uns com os outros, passa a haver uma divisão social do trabalho, em que uma tarefa não é feita só por uma pessoa, mas por várias pessoas, por outras pessoas. Então há um coletivismo no período neolítico. Nesse período, há também a idade dos metais, ou seja, a invenção de ferramentas para facilitar a sua vida, o seu cotidiano. Ele inventa ferramentas para melhorar a sua forma de trabalhar, de viver e de se interagir com o mundo. Agora nós vamos falar de outro tema, geografia, grandes cidades. Eu vou falar das principais cidades, de algumas que são importantes. São Paulo, Nova York, Tóquio, Cidade do México, são as maiores, são dentre as maiores cidades do mundo, tanto em população quanto e também estrutura econômica, né? São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, Tóquio, cidade do México, são as cidades, são dentre as maiores cidades do mundo. São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, é o centro econômico do Brasil. São Paulo, centro econômico do Brasil, onde há várias grandes empresas, grandes mercados de ações, então onde corre muito dinheiro e a vida é muito cara, muito alta. Então, São Paulo é o centro econômico do Brasil. Surge, então, com essas grandes cidades, um termo interessante, a palavra megalópole, que significa grande cidade. Agora vou falar de outra cidade importante, né? Capital do Japão, Tóquio. Tóquio é a maior cidade do mundo. É maior que São Paulo, é maior que Nova York, é maior que a cidade do México. É a maior cidade do mundo. Agora vou falar de outro tema importante dentro de história. As artes no período medieval terá o seu florescimento com o Renascimento italiano. Muita gente já vai falar do Renascimento italiano, que foi em várias artes, onde se destaca as cidades italianas de Veneza, Florença, Roma e Milão. A cidade rainha do Renascimento é Florença. Então, nessa cidade se desenvolveu o Renascimento, as artes, a pintura, né, de forma bem abrangente, bem evolutiva nessas cidades. Por fim, a geografia e a história têm as suas importâncias distintas. Uma, o fator histórico e suas consequências, que no caso a história. O outro, os aspectos da localização e suas influências econômicas no indivíduo, no cotidiano das pessoas. Ou seja, que geografia, a história, os aspectos históricos e as suas consequências. E a geografia é a sua localização, as suas influências, né, no indivíduo, na sociedade, e também os aspectos econômicos do indivíduo e de todo o meio que ele vive. Em suma, a geografia e a história moldam um grande conhecimento. Entender os fatos históricos com a estrutura da geografia para ter uma análise crítica que transforma as nossas vidas. Ou seja, a geografia e a história, elas são fundamentais para o ser humano ser protagonista de sua vida, de sua história, de seu meio que vive. Com ela, o ser humano vai ser indagador, vai ser questionador e vai ser reformulador de seus pensamentos, de suas ideias e de seus aspectos de mudança. Com isso, pessoal, hoje terminamos mais um episódio, mais um assunto importante que eu acho que vocês gostaram. E espalhe esse conhecimento às outras pessoas. E se inscrevam no meu canal.
reflexões e pensamentos com o escritor Penha Lobo, este que vos fala. Muitíssimo obrigado, pessoal.